Olá, meus amados, tudo bem com você? Como é bom estarmos novamente juntinhos para iniciarmos o devocional do Cada Dia com Deus e termos o privilégio aqui de aprendermos da palavra, refletirmos sobre ela e ao mesmo tempo buscarmos a revelação da palavra através do Espírito Santo. Eu quero nesse momento desejar que o Espírito Santo visite você onde você estiver e que verdadeiramente Ele possa derramar sobre ti de uma unção de cura, de renovo, de fortalecimento e que Ele possa tocar na sua vida de uma forma especial, tanto no seu físico quanto no seu emocional e no seu espiritual. E que através desse devocional você possa ser muito abençoado e abençoada por Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Hoje, então, nós vamos dar continuidade à nossa campanha do devocional Poder Terapêutico da Palavra. E o tema de hoje é o poder da Palavra de Deus para a cura dos nossos traumas emocionais. E hoje, então, nós vamos refletir sobre isso, sobre os traumas, as dores, as lembranças difíceis que nós temos ao longo das nossas vidas, desencadeados muitas vezes por sofrimento e que são causados por pessoas, por indivíduos. Nós somos seres humanos e, como tal, acontecimentos ruins podem acontecer conosco, na vida de qualquer um, inclusive na vida de qualquer cristão. Acontecimentos que muitas vezes nos deixam tristes, nos deixam ressentidos, muitas vezes nos deixam amargurados, angustiados. Muitas vezes acontecem situações que nos tornam pessoas duras, com desejo até de vingança. Mas hoje a palavra de Deus, ela traz uma revelação de como nós precisamos proceder quando nós passamos por situações como esta. Situações onde nós acabamos passando por sofrimento, por dores e acabamos sendo machucados pela vida, muitas vezes até por indivíduos. Todos nós, ao longo da nossa vida, sofremos traumas emocionais. E acontece muitas vezes nas nossas vidas provocados por pessoas próximas ou não. E esses traumas emocionais, eles muitas vezes nos deixam feridas profundas na nossa alma. E muitas vezes essa dor, ela intensifica. Por quê? Porque além do próprio trauma, nós acabamos sofrendo mais uma vez com o episódio que aconteceu quando nós não entendemos o sentido e o que fazer com essa situação e sequela do que aconteceu conosco. Então, muitas vezes, nós sofremos pelo fato de ter acontecido o trauma, e a segunda coisa que nos faz ficar tristes é porque nós somos incapazes, muitas vezes, de impedir que aquilo que aconteceu conosco Na verdade, eu vou explicar melhor. Aquela situação de dor que trouxe ressentimento e dificuldades nas nossas vidas, muitas vezes acontecem as injustiças, e aí nós não temos assim força e não sabemos o que fazer para aliviar a nossa dor e nem o que fazer para que aquilo não aconteça novamente. Então, muitas vezes nós revivemos a situação. E aí nós muitas vezes criamos algumas coisas dentro de nós. Muitas vezes nós começamos a ter uma armadura, nós começamos a construir uma armadura para nos proteger de certas situações. Armaduras muitas vezes de medo, de desconfiança, muitas vezes tem pessoas que têm até o desejo de vingança. Muitas vezes nós erguemos essas barreiras e colocamos essas armaduras, muitas vezes, com o objetivo de nos proteger de outras situações difíceis. Mas, se nós vivermos assim, a nossa vida, muitas vezes, ela acaba sendo de muito sofrimento. Nós tentamos nos proteger
em situações difíceis, de situações ruins. Só que também há um momento que nós fazemos isso e aí nós deixamos de viver aquilo que é de bom, que é bom para as nossas vidas. Então nós precisamos ter a certeza que apesar de sermos servos fiéis a Deus, sermos pessoas que buscam a palavra, que oram, que jejuam, nós não estamos isentos de passar por dores, por momentos difíceis. Os acontecimentos ruins também podem acometer os cristãos e pode nos deixar muito tristes. E se nós olharmos na palavra de Deus, nós vemos muitos homens que passaram por momentos de dores, de dissabores, injustiças. Muitos e muitos homens. E mulheres também. E o fato de termos Jesus não nos isenta de termos sofrimentos, não isenta de termos momentos de perda, de traições, de doenças, de abandono, de decepções, de acidentes e tantas outras coisas que muitas vezes acabam surgindo ao longo da nossa vida. Mas Jesus, através da sua palavra, ele deixa um versículo muito importante para nós. Em João 16:33, a palavra diz assim: estas coisas eu os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E na verdade, nós precisamos ter essa convicção. No mundo onde nós vivemos, nós vamos passar por situações difíceis, situações que nos afligem, situações difíceis, todas essas situações que nós acabamos de falar. Só que nós precisamos ter a convicção que se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. E nós também temos o Espírito Santo para nos ajudar, o nosso Consolador. Então, se nós temos essa palavra de ânimo, vamos confiar nela. Os traumas emocionais nos colocam muitas vezes em situações difíceis. E se nós não cuidarmos, isso pode gerar em nós, meus amados, transtornos maiores. E aí nós precisaremos recorrer muitas vezes a um psiquiatra, a um psicólogo. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que existem muitos homens e mulheres que passaram por traumas emocionais. Nós poderíamos falar hoje sobre Timóteo, sobre Paulo, o próprio Jesus. Jesus, ele sofreu algo muito forte, principalmente no momento que ele foi para aquela cruz. Isso nos mostra que o sofrimento humano, ele faz parte das nossas vidas, da raça humana e do povo de Deus também. O próprio Jesus, ele passou aqui na terra por momentos difíceis, ele habitou aqui na terra, sofreu antes daquela cruz, e na cruz ele sofreu a dor da perda, da decepção, da traição, do abandono. Ele sabe qual a dor que você tem passado. Jesus, ele sentiu as nossas dores, só que ele foi vitorioso. Ele venceu a morte, ressuscitou e hoje vive com o Pai. E por conta disso, hoje nós podemos ter a salvação. Mas hoje eu quero falar a respeito de José e o que aconteceu com ele a partir do momento que ele recebeu algumas injustiças, fracassos. E o que aconteceu na vida dele, o que permeou na vida dele após essas situações traumáticas. Eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, a história de José. Mas antes eu quero falar algo para você. Assim como José e tantos homens na vida, nós também não podemos mudar o passado. Nem Deus, ele pode mudar o nosso passado e aquilo que nos aconteceu. Mas nós podemos mudar o nosso presente, nós podemos mudar o nosso futuro com Jesus e o Espírito Santo. Mas também nós podemos controlar os efeitos que essa situação difícil pode desencadear nas nossas vidas.
Então é muito importante entender que o nosso posicionamento diante das dificuldades, dos fracassos, dos traumas emocionais é muito importante, fazem diferença na forma como eu vou viver a partir de agora. Diante dos traumas emocionais, diante das dificuldades, das dores e das feridas, das traições, abandono das pessoas que as pessoas nos fizeram, nos impuseram, existem algumas atitudes possíveis. Ou nós ficamos ressentidos, magoados, com raiva, com sentimento de vingança, quando nós lembramos dessas situações dolorosas, ou nós podemos fazer algo diferente, nós podemos liberar o perdão. E o que você tem feito em relação àquilo que você já passou? Ressentimento, se nós separarmos aqui, diz ressentimento, ressentir, quer dizer, nós vamos sentir mais de uma vez a nossa dor. Quando nós temos ressentimento, nós revivemos a dor, meus amados. Nós revivemos os nossos sofrimentos e nós damos o poder daquele que nos feriu continuar nos ferindo no outro dia. E isso nos impede de ter a restauração de Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas. Então hoje o Senhor ele quer nos abençoar, o Senhor quer nos curar, mas nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Nós precisamos parar de ficar ressentindo, sentindo novamente aquela dor e olharmos para frente. Nós precisamos aprender a lidar com as feridas que aconteceram conosco. Nós precisamos ser sarados. Nós precisamos deixar que Deus cicatrize as nossas feridas para que nós venhamos olhar a mesma e não sintamos mais dor. O Senhor quer cicatrizar as nossas dores, Ele quer cicatrizar os nossos traumas. Ele quer até que nós venhamos ser curados por Ele. Nós não podemos ficar tocando na casquinha, nós precisamos deixar que a ferida cicatrize, que essa lembrança amarga possa ser curada. Você precisa ser curado dessa memória, dessa dor, amém? O sofrimento, junto com o ressentimento, nos escraviza, gera tristeza. Nós ficamos presos no passado e aí nós começamos a ficar parecidos com as pessoas que nos ofenderam. E isso faz com que nós venhamos a ser condenados no nosso caminho. Nós não temos mais paz, nós carregamos um peso que não é necessário. Então, nós precisamos deixar essas lembranças dolorosas para trás, não ficarmos ressentidos e não ficarmos colocando também numa posição de inferioridade. Abra então aí a Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 14 a 21. Diz assim: José anima seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram para sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te transgressão dos teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. José lhe respondeu: Não temais, porventura estou no lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei e as vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amados, José poderia vingar dos irmãos, mas ele perdoou e salvou toda a sua geração.
José passou por tantas situações difíceis, tanto sofrimento. José tinha motivo para ser uma pessoa muito vingativa, para ser um homem duro, porque ele passou um momento bem complicado desde a sua infância. Se nós olharmos na Bíblia, na palavra de Deus, poucas pessoas enfrentaram golpes tão grandes e intensos na vida como José. José passou momentos difíceis desde a sua infância. Apesar dele ser sempre fiel a Deus, ele passou por muito sofrimento desde a sua infância. Ainda garoto, ele perdeu a sua mãe, que morreu ao dar à luz a seu irmão Benjamim. A sua mãe Raquel faleceu. Então, ainda pequeno, ainda criança, ele perdeu a sua mãe. É isso aí, amados. Imagine. E depois, ele começou a ser perseguido na sua própria casa, pelos seus irmãos. Ele foi odiado pelos irmãos mais velhos. Ele tinha 10 irmãos e os 10 odiavam José. Esses irmãos, eles eram filhos de outras mulheres de seu pai. E a infância de José não foi das melhores, não. Foi muito difícil. Ele teve uma infância com muita perseguição dos irmãos. Por mais que ele era muito amado pelo pai, os irmãos o perseguiam muito. E na adolescência também. Sabe o que aconteceu? Aos 17 anos ele foi raptado pelos irmãos e foi vendido para os mercadores midianitas que estavam viajando para o Egito. E foi muito problemática a sua vida na sua casa com a família. E o sofrimento dele não acaba aí não. Depois de ser vendido, ele vai para a casa de Potifar, que era um oficial do Egito, na qual os midianitas tinham vendido ele. E sabe o que aconteceu, amados? Ele sofreu uma calúnia de assédio sexual da sua patroa. E por conta disso, por conta dessa mentira e essa acusação, ele foi preso injustamente. E ele passou, então, 3 anos na prisão, junto com criminosos, junto com pessoas que muitas vezes eram bandidas. E ele foi abandonado pelas pessoas a qual ele tinha ajudado. Já pensou como aquele jovem se sentia? Quanta injustiça, quanto abandono, quanta traição, quanta coisa ele passou até aquele momento. O que restava a ele era ser condenado à dor, à tristeza. Ele não conseguia nem recuperar a sua liberdade para recomeçar a sua vida, porque até esse momento da prisão, ele sofreu tantas injustiças, não é mesmo? Ele tinha tantas lembranças dolorosas, tantas feridas abertas no coração, e ele poderia nunca mais ser feliz. Ele poderia ser uma pessoa muito amargurada, cheia de ressentimento. Mas sabe o que a palavra diz? A palavra diz que a forma que nós lidamos com as nossas feridas pode mudar e alterar o nosso destino, se assim nós permitirmos. E foi isso que José fez. José usou tudo o que ele passou para maturidade e crescimento. Mas ele poderia ser uma pessoa amargurada, ressentida. Não liberar perdão. O coração dele poderia muito bem povoar o ódio, o ressentimento, que é o que muitas vezes acontece quando nós passamos por momentos dolorosos. Na verdade, são esses sentimentos que nós temos muitas vezes, que nos machucam, que nos perseguem, que nos deixam tristes. Ao lembrar da dor que uma vez sofremos, quando nós, por exemplo, tivemos uma traição, nós nos ressentimos. Nós sentimos uma vez, sentimos de novo, remoemos a mágoa, relembramos a ofensa. Nós revivemos muitas vezes a dor, o sofrimento. Nós damos a oportunidade para que aquele que nos feriu lá no nosso passado possa fazê-lo isso hoje e possa continuar nos ferindo amanhã. Então, nós precisamos abandonar o ressentimento. Porque se nós não abandonarmos a mesma, nós não vamos conseguir ter a restauração de Deus e do Espírito Santo na nossa alma. E na verdade, o Senhor quer nos curar. Nós não podemos recusar isso. E para sermos curados, não é esquecermos. Porque esquecer é amnésia. Nós precisamos, na verdade, olhar para frente.
Nós precisamos tratar aquilo que trouxe dor, sofrimento, para que não doa mais, para que cicatrize. Se necessário for, temos que procurar até profissionais da área da saúde. E nós temos que parar de ficar corroendo as nossas feridas emocionais. Porque o sofrimento, junto com o ressentimento, só traz escravidão. Amém, amados? Então nós temos que fazer como José fez. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, mas um dia o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E José foi tirado da sua cela, foi lembrado por um homem que trabalhava lá no palácio. E aí ele interpretou o sonho e deu muitos conselhos para Faraó. E isso fez com que ele ganhasse a confiança desse homem poderoso, daquele soberano. E sabe o que aconteceu? Faraó deu para José a posição de primeiro-ministro do Egito. José passou então a ser um dos homens mais poderosos da época, mais ricos. E ele poderia fazer o que ele quisesse, inclusive, se ele quisesse, ele poderia até se vingar de todos que o tinham prejudicado. Ele poderia muitas vezes se vingar de Potifar, da mulher de Potifar, poderia se vingar dos mercadores midianitas, poderia muitas vezes se vingar até dos seus irmãos, porque ele era um dos maiores homens da terra. Mas não, mesmo cheio de tristeza, de ferimentos, por tudo aquilo que ele tinha sofrido, mas se ele fizesse assim, ele não ia ser feliz, nem ia ser amado e nem ia ser o homem que ele se tornou. Se ele tivesse reagido aos traumas emocionais com atitude de ressentimento, ele seria muito infeliz, mas ele acabou mudando as suas atitudes. Uma outra atitude da nossa alma é o perdão, e foi isso que José fez. A atitude de perdão de José salvou ele de ser um prisioneiro do passado. Sabe o que aconteceu? Em vez dele vingar, ele acolheu, ele perdoou. Ele recebeu seus irmãos no Egito, ele sustentou os irmãos naqueles anos de fome. E os dias mais difíceis daquele lugar, José soube deixá-los para trás. Deixou aquele tempo para trás. A vitória dele foi completa quando ele conseguiu reconciliar com os irmãos. E ele conseguiu, na verdade, perdoar os seus irmãos. E ainda cuidou dos mesmos e do seu pai. Foi uma vitória para o perdão. Então, perdoar é algo sublime. É um ato também de libertação e conquista. É quando nós conseguimos demonstrar a grandeza do nosso caráter. O fato de eu perdoar também não quer dizer que eu preciso conviver diariamente com aquele que me magoou, me feriu, porque tem situações que nós não podemos ter mais convivência com a pessoa. Até porque nós precisamos nos proteger, nós precisamos nos resguardar, mas em muitos casos nós podemos sim se aproximar daquele que nos ofendeu, assim como aconteceu com José. E nós temos que permitir que a cura de Deus realmente aconteça nas nossas vidas. Nós temos que tirar toda a dor e trazer uma paz, um alívio para a nossa alma. Perdoar não é esquecer, não, mas perdoar é nós não sentirmos mais dor, aquela dor e sofrimento. Amém? E nós temos hoje a decisão. Ou nós lidamos com os traumas do nosso passado com ressentimento, mantendo o orgulho ferido, ou nós usamos o perdão libertador. E o que você quer fazer hoje? O que você quer fazer em relação ao trauma que você passou? Hoje é o dia de você tomar essa decisão importante e expor a Deus a sua necessidade de perdoar e muitas vezes até a nossa dificuldade de fazer isso. Nós precisamos também repreender, amados, deixar para trás toda atitude de ressentimento, todo projeto de vingança.
Nós precisamos permitir que Jesus Cristo venha sobre nós, derrame sobre a nossa vida, o nosso coração, a ferida, o bálsamo dele, para que acabe toda a dor, toda a ferida. Jesus sabe exatamente o que você sente, porque um dia ele precisou também perdoar as pessoas que o machucaram. E ele fez isso naquela cruz. E hoje ele quer que você seja liberto dos traumas, das dores. O Senhor quer ver você feliz. O Senhor quer que você seja vitorioso, O Senhor quer que você seja liberto, liberta de todo o mal, que você seja livre dessa prisão, dessa tormenta. E sabe o que aconteceu com José? Algo muito importante que aconteceu com José para tomar a atitude de perdoar foi ele enxergar uma verdade através dos olhos da fé. Que o Senhor converte em bênçãos o mal que as pessoas intentam contra nós. José descobriu que até as coisas ruins, as coisas que sobressaem sobre nós, podem cooperar para o nosso bem. Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José ele experimentou justamente essa verdade, meus amados. Nós precisamos compreender que todas as coisas, todas cooperam para o nosso bem. E não são só as coisas boas, até as coisas ruins, até as dificuldades, as dores, os sofrimentos podem contribuir sim para o nosso crescimento, para o crescimento daqueles que amam a Deus. Então, que hoje você possa tomar uma decisão, que você possa hoje pensar diferente. Porque se José não tivesse pensado assim, ele poderia se tornar uma pessoa angustiada, mas ele se tornou governador do Egito e ajudou muitas pessoas. No versículo 20 nós vemos assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. Amém? Amados, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então creia nisso e hoje decida que caminho que você quer traçar para a sua vida. Hoje você quer viver ainda no sofrimento do passado ou você quer fazer como José? Você quer experimentar uma vida de vitória, uma vida feliz, você quer ser um homem e uma mulher feliz? Na medida que nós deixamos os nossos traumas emocionais nas mãos do Espírito Santo de Deus, isso pode mudar a nossa vida e nosso propósito, de forma para que tudo contribua para o nosso bem. Deus tem poder hoje de dar um sentido novo para você, das suas experiências amargas, mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa hoje liberar perdão para as pessoas e seguir em frente. Amém? Com perdão e a ação do Espírito Santo vai produzir cura, restauração para as dores do seu passado e para esses traumas emocionais. E hoje é dia de você apropriar dessa cura em nome de Jesus, amém? E se por acaso você percebe que esse sofrimento é muito intenso, muito elevado e que você não consegue dar conta sozinho para resolver, procure ajuda do líder da sua igreja, seja o padre da sua igreja, seja o pastor da sua igreja. Procure alguém que possa te ajudar espiritualmente. E se você precisar também, procure os profissionais da área da saúde. Nós temos aí os psicólogos, os psiquiatras, pessoas que muitas vezes podem nos ajudar a vencer os nossos traumas emocionais também. Mas hoje eu não poderia deixar essa mensagem, porque eu creio muito na palavra e eu sei que a palavra, ela nos ajuda muito. E você que está ouvindo essa palavra hoje, faça o que Deus tem nos orientado. Abra o seu coração para que Ele venha curar as feridas e que você possa seguir em frente na graça e no amor do Senhor. Amém? Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar. Pai, eu quero colocar diante da Tua presença a vida dos meus amados irmãos que estão nos ouvindo nesta hora.
Senhor, todos nós somos suscetíveis a dificuldades, a dores, a perdas, a traumas, a decepções, a traição, o abandono, tantas coisas. Algumas pessoas conseguem superar rapidamente, mas outras, Pai, muitas vezes não conseguem. Elas ficam ressentidas, ficam amarguradas e não conseguem levar a vida em frente. Mas nesta hora eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajude a dar continuidade na nossa vida, com graça, com sabedoria, e que nós possamos fazer como José, nós possamos ter o discernimento do Espírito Santo, Pai, para que nós possamos agir conforme o teu querer. José, ele teve sabedoria de Deus, e nós temos hoje, Senhor, o nosso Consolador, o Espírito Santo que está aqui conosco. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajude a enfrentar os nossos desafios, nos ajude, nos capacite, nos oriente, que nós possamos vencer todas as dores e traumas do nosso passado. Que nós possamos persistir e viver o nosso presente e futuro com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Nos renove, nos restaure, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Receba essa palavra no seu coração, receba hoje o bálsamo de Gileade, a cura de Deus no seu coração, a cura de todo o trauma emocional, de toda a dor da sua vida, e que você possa, a partir de hoje, viver o seu presente e futuro da melhor maneira com o Espírito Santo, amém? Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo devocional e fique com Deus, amém? Tchau, tchau. Um beijo no seu coração.